Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Com o investimento de 430 milhões de reais, foi dada a largada para a construção do parque de tancagem de combustíveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O equipamento terá capacidade de armazenar 130 mil metros cúbicos na primeira fase, com possibilidade de expansão para 220 mil metros cúbicos. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Leonardo Cerquinho, diretor de desenvolvimento de negócios do Grupo Deslube Equador. O Guia Econômico começa agora. Leonardo, como é que está o projeto e o que é que muda em relação à estrutura atual que o Ceará tem para armazenagem de combustíveis? Bom, Ina, o projeto já está avançado ao ponto que a gente já concluiu a terraplanagem dele, já estamos trabalhando no beneficiamento das chapas dos tanques de aço e dentro de mais 45 dias a gente deve iniciar a obra em si, já alguma coisa você vai ver lá no terminal de montagem dos tanques, da parte civil e tudo. Com a perspectiva da gente estar com esse terminal operacional até agosto de 2027, né, que é a data que coincide com o período em que a Lei Municipal de Fortaleza permite a atividade de tancagem na cidade. Então não é uma coincidência, né, a gente organizou e se planejou para isso. E esse projeto ele é realmente muito importante porque com essa perspectiva da própria cidade de Fortaleza em não permitir a atividade de tancagem mais na região do Porto de Mucuripe, é importantíssimo que a gente entre em operação para que a gente consiga melhorar as condições de abastecimento da região, do estado do Ceará como um todo, mas especificamente mais da região metropolitana de Fortaleza, porque a região sul lá do Ceará de alguma forma consegue ser atendida por outros portos, como Suape, como o Porto de Itaqui, mas a região metropolitana de Fortaleza carece muito de uma infraestrutura portuária moderna que permita receber navios de grande porte e que permita atender a população com segurança. E, inicialmente, quais os tipos de combustíveis que vão estar armazenados no terminal e como é que está o volume a perspectiva de volume de abastecimento, né? Bom, são os combustíveis que a gente normalmente vê nos postos de gasolina, né? Gasolina, etanol e o diesel, e os biocombustíveis que são adicionados a ele, como o etanol hidratado, o etanol anidro e o biodiesel, mas também o QAV, que é o combustível de aviação, que atende as aeronaves nos aeroportos, e uma perspectiva também da gente ter alguma coisa de operação de petróleo dentro do terminal, mas a gente está olhando muito também para as novas perspectivas de novos combustíveis que estão surgindo a partir da descarbonização. Então, a gente pretende dar um foco muito grande no etanol. O estado do Ceará hoje é o estado que paga mais caro no etanol do país e a gente tem uma perspectiva de mudar a logística de uma maneira em que a gente consiga fazer com que esse etanol entre mais barato no estado do Ceará e tenha aí até uma possibilidade de deslocar a gasolina de alguma forma. Tem uma perspectiva de aumento desse volume que é armazenado hoje? A gente vai iniciar com 130 mil metros cúbicos, que é o volume que a gente entende suficiente para atender todo o mercado do Ceará, mas as projeções indicam que o Ceará vai necessitar de algo em torno desses 220 mil metros cúbicos. Na verdade, não é uma coincidência, né? Lá em torno de 2050, 2052. Então, o terminal já foi todo desenhado para atender toda a demanda do estado do Ceará nos próximos 25 anos, que é o prazo contratual que a gente tem com o Pecém. E aí, como é que está esse diálogo com as empresas para a transição do Mucuripe para o complexo do Pecém? Bom, as empresas, em sua maioria, assinaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado do Ceará, se comprometendo com essa migração. E a gente já foi notificado o início das nossas obras, já notificado o início da nossa operação, mas como isso só vai acontecer lá para 2027, a gente ainda está mais preocupado hoje assim, em conseguir começar essa obra e garantir que a gente esteja pronto no período. A gente já tem algumas conversas bastante avançadas
com outras empresas, porque isso é uma coisa que o Estado, assim, talvez o cearense vá compreender um pouco melhor quando a gente entrar em operação, é que existem centenas de distribuidores de combustíveis operando no Brasil. Aqui no Ceará, em função da estrutura de Mucuripe muito limitada e pela forma como as tancagens são reguladas, geralmente você tem muito poucas empresas trabalhando aqui, e isso explica até de certa forma o preço dos combustíveis. Como a nossa estrutura de terminal que vai ser aberta para todas as distribuidoras interessadas, a gente tem uma perspectiva de que muitas outras empresas entrem no mercado. Vou dar um exemplo, né? Enquanto que lá em Pernambuco são aproximadamente 23 distribuidoras operando, no Maranhão são 19, aqui você tem de forma significativa 4 distribuidoras operando, talvez 5. Então, o que o consumidor vai perceber são novas marcas de postos chegando, inclusive a nossa própria marca da Dislube, mas muitas outras que existem em várias outras praças no Brasil vão começar a chegar, e eu acho que isso vai dar uma movimentada interessante para o consumidor também. Essa marca própria, impostos, ela está prevista para quando? Bom, o Grupo Dislube Equador ele tem, em geral, 7% do mercado do Nordeste. Aqui no Ceará a gente tem 0,7%, justamente porque essa dificuldade, ou melhor, essa infraestrutura insuficiente portuária por Mucuripe hoje nos impede de ser mais competitivos, né? Mas a partir do momento que o nosso terminal estiver operando, a gente vai ter condições de trazer a marca dos nossos postos, porque a gente vai ter condições de dar competitividade de custos e preços aos postos bandeirados por nós. A marca Dislube, né, o grupo Dislube Equador. Equador é a nossa, nós não somos uma empresa do Equador, né, é uma empresa brasileira, é importante esclarecer, mas Equador é porque Equador é a marca que a gente tem lá no norte do país. No norte do país nós somos uma das empresas líderes, né, o grupo é o 6º maior distribuidor de combustível do país, mas lá no norte a gente é muito forte, né? No estado do Amazonas a gente chega a ter 20% do mercado. Eu queria que tu falasse um pouco justamente sobre essa história da Dislube e onde que ela está ocupando, como é que ela está no mercado, se posiciona no mercado brasileiro, né? Até para quem nos acompanha poder conhecer um pouco mais da empresa que vai operar. Perfeito, eu acho que é uma boa oportunidade para falar um pouco mesmo. O grupo nasceu em Pernambuco, há 27 anos atrás, mas rapidamente entendeu-se que o mercado do norte era um mercado de oportunidades. Então, foi quando houve a aquisição de uma distribuidora chamada Equador, né, por isso o nome do grupo, e essa distribuidora cresceu muito, e lá no norte foi onde o grupo mais cresceu. Apesar da empresa ter a matriz em Pernambuco, a região norte do país é onde a gente tem a nossa maior relevância econômica, e consequentemente logo depois no centro-oeste, porque a gente consegue a partir dos nossos 7 portos no norte fazer com que o combustível chegue nas regiões agrícolas de forma muito competitiva. Então o norte e o centro-oeste são as duas áreas principais, e a gente tem uma atuação no nordeste. Mas a gente brinca na Casa de Ferreira, Espeto e Pau, a gente tem muita infraestrutura nessas duas regiões, mas aqui no Nordeste, até o presente momento, a gente só tem uma infraestrutura, que é uma base lá no Rio Grande do Norte, interligada à refinaria Clara Camarão, esse terminal que a gente está começando agora em Pecém vai ser o nosso primeiro terminal ligado ao mar, interligado ao mar do grupo no Nordeste, né? Então, mas já temos outros terminais em planejamento, a gente já tem um terminal que está anunciado também de gás natural no Maranhão. Então, o grupo é um grande grupo de distribuição, mas é também um grande grupo de infraestrutura, né? Como eu falei, são 7 portos, o terminal do Pecém é o 8º, e a gente tem um 9º no Maranhão e um 10º sendo projetado no norte novamente. Então, o que a gente percebe é que quando você investe em infraestrutura, você entrega muito mais competitividade, você consegue chegar no consumidor de forma muito mais célere e muito mais fluida. E aí vale a pena comentar a situação do nosso terminal lá no Amazonas, né? Há cerca de 12 anos atrás, a gente inaugurou um terminal numa cidade chamada Itacoatiara, que fica no Rio Amazonas, porque a cidade de Manaus ela tinha uma situação de abastecimento de combustíveis até similar com Fortaleza. Os navios iam até a cidade de Manaus, só que a cidade de Manaus, na época da seca do rio, os navios não conseguiam chegar completos lá e chegavam até mesmo a não entrar. Então o custo do combustível em Manaus era muito alto e chegava até a faltar.
né? E aí foi quando o grupo percebeu que havia uma oportunidade muito interessante de, ao invés de levar os navios até Manaus, porque Manaus está no Rio Negro, né? Então você tem o Rio Amazonas, que ele é muito profundo, e aí você tem o Rio Negro, e é justamente nessa esquina do Amazonas para o Rio Negro você tem uma situação de profundidade baixa, né? Similar ao que você tem aqui, uma baixa profundidade no Porto de Mucuripe, e era isso que gerava ineficiência. Então, ali na esquina, logo antes de entrar no Rio Negro, a gente colocou esse terminal de Itacoatiara. Ele até hoje é o maior terminal de granéis líquidos fluviais do país e mudou completamente a logística do estado da cidade de Manaus. Então não só trouxe preços compatíveis com outras praças no mercado, como também nunca mais houve falta de combustível, porque aí, como o nosso terminal lá tem 70 metros de profundidade, chega qualquer navio, e aí ele descarrega no nosso terminal, a partir de lá de balsa, a gente entrega em Manaus e em várias outras cidades da região norte. E aí a gente tem esses outros 6 portos, que são chamados de portos secundários, que recebem essas balsas e fazem a distribuição de caminhão. Então, a história de Itacoatiara não é muito diferente do que a gente encontrou aqui, né? Quando a gente veio estudar o mercado do Ceará, e a gente sempre estava claro que a gente não conseguia aumentar a nossa participação no mercado em função dos gargalos de Mucuripe, a gente disse, bom, vamos então fazer uma solução diferente. Foi quando a gente se aproximou de Pecém e a coisa está chegando nos pontos que a gente chegou. E assim, em termos de estrutura, né, o que é que vai ter de diferente nesse porto do complexo do Pecém? Bom, acho que a primeira coisa mais importante a falar é segurança, né? O Porto Mucuripe, assim como vários portos no mundo inteiro, o Porto do Recife não foi muito diferente, são portos que nasceram muitos anos atrás e a cidade cresceu ao redor dos portos, de forma que você acaba gerando uma certa interferência entre as atividades portuárias e as atividades municipais, né? E aí vale a pena trazer o exemplo de Recife, de Suape. Em 1983, um navio de gás de cozinha de GLP, que é muito movimentado no Mucuripe, pegou fogo. E naquela época tinha muita gente vivendo ao redor do Porto do Recife. E assim, se aquele navio viesse a explodir, aquilo seria um problema muito sério. E aí foi justamente em função daquela situação que o governo do estado de Pernambuco tomou uma decisão de proibir as operações no Porto do Recife e migrar para Suape. E Suape estava começando a existir e foi exatamente a primeira carga que chegou a Suape e o desenvolvimento veio a partir daí. Então, quando você tem um terminal... É uma história similar mais ou menos a que aconteceu aqui, né? Na década de 80 também teve um incêndio ali no Mucuripe, embora não tenha sido registrado apenas danos materiais, não houve nenhuma vítima, nada disso, mas a partir daí também se mudou um pouco o rigor da legislação e começou essa discussão sobre uma possível transferência para o Pecém, né? Perfeito. Pois é. Então, o estado do Ceará fez um excelente trabalho em desenvolver um complexo portuário que ele já foi planejado de uma maneira em que você não permitisse que a cidade estrangulasse o porto, como aconteceu no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Então, você tem uma situação de segurança muito grande lá, porque não tem absolutamente nenhuma comunidade, não tem operação civil, ou seja, não tem vida de cidade ao redor do terminal. Se eu não estou enganado, a residência mais próxima do nosso terminal está a quase 1 quilômetro. Então, é óbvio que tem vizinhos, mas são terminais também, são pessoas que estão preparadas e muito claro para elas o que elas precisam fazer numa situação de emergência, que emergências acontecem, né? A gente tem que lembrar, há pouco mais de, acho que 3 anos, teve um terminal que pegou fogo em Santos. Então, assim, problemas acontecem, emergências acontecem. Então, essa é a primeira coisa clara de segurança. A segunda coisa significa, também acho a trazer, é eficiência operacional. Os navios, 99% dos navios que operam em Mucuripe, a profundidade de projeto dele, ou seja, o máximo que ele necessita de profundidade estando cheio, é superior ao que permite o Porto de Mucuripe. O que é que isso significa dizer? Que esses navios estão tendo que entrar em Mucuripe aliviados. Isso significa ineficiência. Sempre que você tem que aliviar um navio... menos carga, né? Exatamente. Sempre que você tem que aliviar um navio para trazer, significa que você está gastando o mesmo valor de frete com a quantidade menor de combustível, então o preço por litro do frete, ou seja, dos custos portuários, eles aumentam. Então, o porto do Pecém tem uma profundidade muito maior e ele vai entregar essa eficiência operacional melhor.
Uma terceira coisa também tem a ver com a relação cidade-porto, em relação ao trânsito, né? Hoje você obriga que todos os caminhões praticamente que atendam o estado do Ceará de combustível tenham que circular dentro da cidade de Fortaleza. Isso claramente não é desejável. E a situação do gerenciamento de trânsito também da região, caminhão parado na via, tudo isso é indesejado. Além do fato de que, eu acho interessante, né? Aqui você tem a Praia do Futuro. E a Praia do Futuro ela vai ser sempre a Praia do Futuro enquanto você tiver uma estrutura que não permite que a praia do Meireles ou a Praia de Mucuripe se conecte do ponto de vista urbano à Praia do Futuro. Tanto que a cidade de Fortaleza, a tendência seria ela se desenvolver ao longo da Praia do Futuro e ela dobrou e foi ali para a região, né, do Edson Queiroz e foi entrando. Então, isso também acho que do ponto de vista urbanístico vai trazer uma coisa interessante para a cidade de Fortaleza. Então, uma outra coisa importante, e aí desculpa que eu sei que eu estou me alongando, mas realmente são muitos aspectos a serem considerados, é que os terminais que estão em Mucuripe, eles são bases, enquanto a tancagem que está lá são bases, enquanto a nossa é um terminal. Do ponto de vista prático, é a mesma coisa, do ponto de vista regulatório são muito diferentes. Enquanto bases, eles não são obrigados a abrir para o mercado espaço. Nós, enquanto terminais, pela regulação da Agência Nacional do Petróleo, eu não posso utilizar mais que 50% do volume para a minha própria distribuição. Então, esse terminal que a gente traz, ele tem uma condição regulatória que ele abre a concorrência para a distribuição de combustíveis do estado do Ceará. Então, essa talvez seja a coisa mais relevante do ponto de vista da visão do consumidor. E aí, você falou aí da questão do consumidor. Qual é a perspectiva, né? É que realmente ocorra uma redução no preço desse combustível? Tem já estudos de como que isso vai se dar? Tá. Vamos lá. Quando a gente observa o comportamento do combustível do Ceará, a gente entende que tem duas coisas que impactam de forma muito significativa os preços, né? Porque assim, o que é que explica o preço de Fortaleza ser significativamente mais alto do que Recife e de São Luís do Maranhão, certo? A primeira coisa é a concorrência, né? Então, lá, como são bases, você só tem, como eu falei, são muito poucas distribuidoras operando aqui de forma, né, significativa. Então, a gente vai trazer mais e isso daí, quando você traz concorrência, a concorrência normalmente reflete em preços. E a outra coisa é a questão de que parte do combustível do estado do Ceará acaba vindo de caminhão, porque a estrutura de Mucuripe não suporta todo o volume que é necessário. Então, quando você traz de caminhão, acaba sendo mais caro. Aí você vai dizer assim, olha, quanto vai baixar o preço? Na verdade, o que a gente imagina é o seguinte, a médio e longo prazo, a tendência é que os preços da cidade de Fortaleza, eles se equalizem com os preços que você tem na cidade de Recife e de São Luís. Por que eu estou utilizando esse exemplo de Recife e São Luís? Porque você tem a Suape, que tem vários terminais na mesma característica que o nosso, ou seja, são terminais, não são base, e você tem Itaqui, lá do lado de São Luís, que tem a mesma característica. Então, na hora que você traz uma estrutura de terminal para um porto feito PECEM, que tem condições análogas de infraestrutura com Suape e Itaqui, você consegue imaginar que com a mesma infraestrutura e com um mercado aberto, você vai ter essas condições. Quando isso vai acontecer? Isso vai depender da velocidade com que as novas distribuidoras entrem no mercado e ganhem mercado. E aí isso não depende só da gente, né? Nós somos um meio dentro desse processo. Mas o que se pode esperar é isso. E aí você pergunta, quanto é? Bom, o preço, dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo indicam um sobrepreço de distribuição, que é o preço da distribuidora até os postos, em torno de 4% a 5%. Então, isso é a questão da distribuidora. Aí depois você tem os postos de gasolina, que é uma outra lógica que eu não consigo entrar no mérito dela agora. Mas, em resumo, é isso. Em algum momento, a tendência é que esses preços estejam parecidos com o preço de Recife e Itaqui. Se você, daqui a 2 anos vai estar mais barato, olha, o que vai definir mais do que tudo é o preço do petróleo. Se o petróleo estiver baixo. Não, eu ia até comentar isso. Ainda tem outras variáveis, né? Exato. Como a questão do próprio preço do petróleo, a questão... Exatamente. Mas, não dá para dizer vai baixar e quando vai baixar. O que dá para dizer é, existe uma tendência de que a Fortaleza deixe de ter os combustíveis mais caros do país. Deixe de liderar o combustível mais caro do Nordeste. Em algum momento no futuro, não vai ser no outro dia que o terminal vai ser aberto, vai levar alguns anos provavelmente.
e vai paulatinamente à medida que você encontra as mesmas condições de concorrência que você tem em outros lugares. Tá, quando a gente fala, você tem citado aí Pernambuco e Maranhão, o terminal daqui, ele vai ter a mesma capacidade, tem o mesmo porte, capacidade dos outros dois ou não, tanto de capacidade de receber navios, como de garantir empresas, a mesma quantidade de empresas, como é que ele se posiciona assim no país? Entendi. O novo terminal. É preciso entender um pouco do contexto de cada situação, né? O Porto de Suape, ele tem uma situação específica que ele atende 4 regiões metropolitanas, né? Ele atende Recife, ele atende Natal, ele atende João Pessoa e ele atende Maceió. Então, você tem uma estrutura diferenciada porque são 4 regiões metropolitanas. Aqui ele vai atender, a princípio, apenas uma, que é Fortaleza e o estado do Ceará. O Maranhão, ele atende do lado dele apenas uma região metropolitana também, que é de São Luís. No entanto, o Maranhão está interligado na ferrovia Norte-Sul, que vai diretamente lá no Centro-Oeste. Então, do ponto de vista de porte, a princípio, num primeiro momento, Maranhão e Suape, hoje já tem, assim, quase, acho que Suape está próximo de 800 mil metros cúbicos de tankagem. A gente está começando com 130. Do ponto de vista de abertura, é a mesma situação. É um terminal que ele está aberto para várias distribuidoras e a gente começa com 130, mas a gente pode chegar a 220 à medida que novas distribuidoras disseram, eu quero espaço. Então ainda vai ser um terminal menor, vamos dizer assim. Precisa começar menor porque o contexto de PECEM em relação a Suape e Itaqui são diferentes. Só que aí vem as coisas as novas situações. Qual é a nova situação? Você tem a situação da ferrovia transnordestina. Que efetivamente está saindo. A gente já tem conversas com eles. Existe uma expectativa de que a ferrovia transnordestina consiga também movimentar parte desse combustível. Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, a ferrovia que liga Itaqui já interliga em regiões que estão muito desenvolvidas a parte agrícola, que já tem consumo muito grande de diesel, né? Enquanto que aqui a região ali do Piauí, aquela região que tem uma perspectiva de se desenvolver agrícola muito forte, estão meio que dependentes da ferrovia. Então, da mesma forma, a ferrovia chegando, as áreas agrícolas vão se desenvolvendo, elas vão aumentando a necessidade de combustível. Ferrovia chegando muda completamente o cenário? Veja, muda, mas as coisas levam tempos para acontecer. Para maturação, né? Sim. A ferrovia chegando a PECEM, ela coloca o Porto do PECEM em outro patamar, né? Primeiro porque ela traz uma condição interessante da movimentação de minério de ferro, logo de imediato. Você tem a possibilidade de internalizar containers e você tem a viabilidade. Por exemplo, quando você tem ali certas regiões ali no Piauí que tem uma vocação agrícola muito forte, no momento que você tem uma ferrovia chegando, vai começar a aumentar muito a produção de soja e outros produtos, milho e por aí vai. E aí você começa a ter esse volume de carga voltando pela ferrovia e começa a haver um aumento do consumo do diesel nessas regiões. E aí o combustível começa a sair de forma mais significativa de PECEM para essas regiões. Pois efetivamente o diálogo com a Transnordestina, na prática, ele em que sentido, em qual medida, vamos dizer assim, o que é que vai mudar? No sentido de entender onde eles estão prevendo as paradas ferroviárias, as perdas ferroviárias deles, estudar na região qual é a potencial de consumo e verificar se faz sentido ou não, já neste momento, construir um outro terminal secundário lá. Já tem alguns municípios se movimentando em relação a isso. Quixeramobim é um exemplo. O secretário de Desenvolvimento Econômico até esteve aqui com a gente e ele comentou justamente isso, que diante do que já está acontecendo, das transformações que já estão ocorrendo, eles já vislumbram a questão de um novo terminal e estão de olho nessa movimentação do que está acontecendo no PECEM para entender como é que funciona essa dinâmica para lá. Você vê hoje cenário assim para quantos outros terminais? Eu diria que assim, quanto mais distante você está do porto, mais competitiva é a ferrovia, certo? Então, assim, dentro dessa lógica, por uma questão de distância, a gente diria que provavelmente os principais polos que se
legitimam para receber um terminal ferroviário secundário de tancagem seria a região ali do Cariri, né, Missão Velha, aquela região, Salgueiro e Eliseu Martins no Piauí. Esses são os 3 pontos que a gente está estudando para entender essa mancha. Eu não tenho dúvidas de que em algum momento será viável. A grande questão é este momento, né? Então, porque você precisa construir um outro tanque lá para receber esses vagões e dali você fazer a distribuição rodoviária. E aí, como é que está? Vamos passar agora para essa questão da geração de empregos, né? Como é que vai funcionar? Só para a gente também ter a dimensão do que significa esse empreendimento aqui no estado, né? Qual é a projeção aí de vagas de trabalho? Quais vagas? Como é que está essa perspectiva? A gente, inclusive, já está, a construtora já está contratada, já está havendo gente se colocando. A gente acha que num pico ali a gente pode chegar em torno de 500 pessoas trabalhando durante a obra e durante a operação do terminal em torno de 100 pessoas. A princípio vai ser uma mão de obra muito mais focada em construção civil e depois essas 100 pessoas, a mão de obra em pessoas mais focadas na operação do terminal em si. A partir de 27? A partir de 27. E como é que vocês estão observando essa mão de obra, né? É possível, vocês veem aqui, é possível contratar daqui, trazer gente de fora, aproveitar alguém do Mucuripe, enfim, como é que está essa perspectiva, né, do ponto de vista de mercado? Vocês sentem alguma dificuldade? Não, uma das coisas que está muito clara para a gente desde cedo é que o estado do Ceará é um dos estados que tem uma melhor condição de educação do país, né? Isso facilita muito esse processo, porque para você encontrar pessoas, assim, não é difícil você pegar uma pessoa e treinar ela para operar um terminal, isso é possível fazer. Mas essa pessoa precisa ter uma base muito boa e dentro desse contexto, o que a gente encontra de mão de obra aqui no Ceará é muito positivo. Então a ideia é que assim, a gente não... Talvez a gente precise no começo trazer alguma liderança de fora, mas é o tempo que você ganha experiência das pessoas daqui de dentro e no futuro a gente tenha só cearenses trabalhando no terminal. Uhum. E quando a gente olha, quando a gente fala de transição energética, né? O Ceará tem despontado como na estruturação de um hub de hidrogênio verde. O governo vem investindo muito nisso, na articulação de novos empreendimentos. Como é que isso dialoga, essa transição energética, essas novas fontes de energia, essa discussão perpassa no setor de combustíveis? O que é que a gente está prevendo? Claro. A visão que a empresa tem é que a gente tem uma opção eletrificação de veículos hoje mais eficiente e mais interessante para o país, que é o etanol, né? Então a gente sempre olha o etanol com muito carinho, identificando que mais cedo ou mais tarde ele vai com o tempo ganhando espaço e em algum momento pode ser que a gente esteja rodando quase que 100% etanol. E aí eu vou dar novamente o exemplo do norte. Hoje, a produção do etanol de milho tem crescido muito, acho que ela já passou dos 20% da produção nacional e é o que mais cresce. E esse etanol hoje está concentrado na região centro-oeste. Então, a gente já utiliza uma logística reversa, né? O combustível normal fóssil. Ele vem do navio, desce em Taquatiara a gente manda de balsa para outros terminais nossos fluviais, como por exemplo Itaituba, lá no Pará, e de caminhão ele desce até a região do centro-oeste. Ele descarrega e aí ele pega o etanol que está sendo produzido, sobe até Itaituba, bota numa balsa, vai até Itacoatiara e a gente faz essa distribuição para o norte. Então, o norte já se beneficiou da nossa infraestrutura logística na distribuição do etanol. O que está acontecendo agora? As indústrias de etanol elas estão vindo para o Nordeste. Então, você teve há cerca de um mês atrás até uma notícia de uma grande indústria de etanol de milho no Maranhão. E daqui a alguns meses deve iniciar uma outra na Bahia. Então, o que é que a gente enxerga? A gente enxerga que o etanol de milho ele vai ganhar mais espaço e ele está crescendo a sua produção a um ponto tal de que ele, primeiro, ele vai deslocar o etanol que hoje é produzido no sul e vem para cá, mas vai estar chegando perto de um ponto em que ele vai começar a deslocar o consumo da gasolina.
né? Quando você chega no Centro-Oeste, por exemplo, os carros a passeio praticamente só rodam a etanol, porque ele é mais barato do que a gasolina. Então a gente enxerga isso e o que a gente se propõe é a ser, digamos assim, o provedor da infraestrutura que vai permitir que esse etanol avance o mercado até começar a deslocar a gasolina. E esse terminal aqui de Pecém, ele é um ponto central dessa estratégia em função do fato de que tanto a sobrecapacidade do Centro-Oeste, ele pode usar essa nossa logística reversa para chegar até Itacoatiara, para colocar num navio e vir até Pecém, quanto você pode eventualmente utilizar a ferrovia transnordestina para trazer esse etanol para cá e daqui a gente distribuir para outros locais do país ou até do mundo. Então, a gente enxerga muito essa questão. O hidrogênio verde é sem dúvida o futuro e o Ceará é o estado mais bem posicionado do país para isso, sobre vários aspectos. Mas ele não tem um impacto de curto prazo na questão dos combustíveis automotivos, né? Esse etanol verde, esse hidrogênio verde, ele tem uma lógica mais de ser utilizado para exportação, para geração de energia na Europa e também para descarbonizar algumas indústrias pesadas, como, por exemplo, a indústria siderúrgica. Então, dificilmente a gente vai ver carros a hidrogênio, porque tem umas complexidades logísticas grandes. Então, a gente não enxerga o hidrogênio verde como uma coisa que vai deslocar os combustíveis automotivos no curto prazo, muito embora a gente tenha certeza que ele é o futuro. Mas assim, quando a gente fala em futuro, quantas décadas à frente, assim, só por uma questão de horizonte, assim, esse futuro, quando é que ele chega? Eu posso dizer que, assim, tipo, talvez as pessoas mais inteligentes do mundo estão discutindo nesse momento e não se chegam a solução, né? É muito difícil prever. Você tem algumas previsões que mostram que até 2050 você vai ter combustíveis fósseis rodando. A questão é em que proporção. Por outro lado, a gente já vê que a China, nos últimos 2 anos, já reduziu o consumo de combustíveis fósseis deles. E aí passa muito sobre em quanto tempo as baterias automotivas de carros elétricos vão evoluir. Isso vai passar também com em quanto tempo a gente vai conseguir preparar a estrutura elétrica do Brasil, que é um país continental, para receber essa situação que não é simples. Vai passar muito também sobre a competitividade do próprio etanol. Tem uma visão muito interessante, que essa é a visão, né, que obviamente todo distribuidor de combustível gostaria que acontecesse, que é o seguinte: existem estudos já acontecendo lá em São Paulo de você utilizar o etanol como célula de combustível. Aí tem que trazer uma explicaçãozinha. Né? Os veículos elétricos, eles necessitam de uma corrente elétrica para operar. E essa corrente elétrica ela é provida por uma bateria. Só que essa bateria é muito pesada e ineficiente e ela por si só até um peso a mais para o carro, né? Então ela traz uma ineficiência intrínseca, vamos chamar assim. E aí existem estudos que, ao invés de você utilizar uma bateria, você abastecer o carro com etanol, e ao invés de você ter um processo de combustão, que é o que você tem hoje, você tem um processo químico, que é o conceito da célula de combustível, e esse processo químico gera uma corrente elétrica e o que você emite é só água. Se conseguir chegar a isso de uma forma eficiente, o Brasil, talvez, o negócio das distribuidoras não vai mudar em nada, porque a gente vai continuar igual, transportando etanol, abastecendo o carro com etanol. A diferença é que ao invés dele ser queimado para abastecer um motor a combustão, ele vai sofrer uma operação química que vai gerar uma corrente elétrica que vai abastecer um veículo elétrico. Esse seria o melhor dos mundos. Mas assim, é muita variável ainda, a gente tem que acompanhar esse tipo. E qual a realidade que a gente tem hoje para o combustível de aviação sustentável? Tá. Essa não é muito a minha área, tá? Então eu vou... Mas vocês pretendem... vocês têm essa perspectiva de porque assim... De olhar para isso também? Veja, com certeza. Não, com certeza. A gente tem essa perspectiva e assim, a gente tem espaço no terminal para criar, produzir, assim, construir tanques para fazer essa operação. Que assim, do ponto de vista operacional, é possível, o QAV e o SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, ele é basicamente o mesmo, não muda praticamente nada. É muito tentar entender como é que a produção desse SAF vai acontecer, qual vai ser a competitividade dele e como é que vai ser essa distribuição aqui. Normalmente o SAF ele é produzido a partir de biomassa. E o estado do Ceará, regra geral, não é muito rico em biomassa. Então a gente não enxerga muita
muito potencial para essa produção do SAF aqui. Mas tem algumas possibilidades, né? Até com essa questão do vamos lá, da região agrícola, tendo biomassa lá, de repente você pode trazer essa biomassa. Mas no Brasil tem essa... No Brasil tem bastante. Porque aqui a característica ambiental, o Ceará é rico em muita coisa, mas biomassa não é uma delas. Né? E aí, mas assim, ainda está muito incipiente, assim como o próprio metanol e várias outras coisas. A gente olha para tudo isso, mas isso tudo precisa ganhar escala para a gente entrar no jogo, vamos chamar assim. E agora uma dúvida, muito se questiona da participação da importação dos combustíveis. Aqui no estado vem muito combustível de fora e a Petrobras, embora seja a líder no mercado brasileiro, ainda tem entrado muito combustível de fora. Isso tem alguma relação com a capacidade mais limitada hoje de armazenamento? Não. Como que isso... Eu diria que isso é um componente... Entra na discussão, né? Perfeito. Eu diria que isso é um componente a mais de ineficiência para o Estado. Por quê? Vamos lá, a Petrobras é o grande produtor, mas ele não consegue abastecer toda a demanda nacional. Né? E aí, algumas praças, alguns locais, ela não abastece o todo. Quando ela quer abastecer o todo, ela vai e abastece. Então, acho que aqui no Ceará ela está em torno de 50%. Isso força a você trazer produto importado. E aí, quando você traz o produto importado e você encontra uma situação como o Porto de Mucuripe, que ele não tem a profundidade necessária, isso está provavelmente fazendo com que você traga navios aliviados. Ou seja, esse navio precisa passar em algum porto antes para poder descarregar uma parte e vir para cá, ou ele está vindo aliviado mesmo. Então, isso é mais um componente de ineficiência e aumento do custo da distribuição do combustível. É mais do que em outros locais que vocês já operam? Depende para onde você olha. Né? Depende para onde você olha. Se você olhar Pernambuco, é praticamente... muito mais Petrobras, porque tem uma refinaria lá. Como a Petrobras faz essa lógica dela de qual é o mercado que ela vai atender mais ou menos, só a Petrobras pode responder. Mas aqui é um dos mercados que ela atende pouco. Agora, tem uma perspectiva interessante que a Petrobras, foi notícia lá em Pernambuco, inclusive, que essa semana começou o processo de contratação da conclusão do segundo trem da refinaria Brei Lima. Então ela vai duplicar a sua capacidade produtiva. No momento que ela duplica a sua capacidade produtiva, teoricamente o mercado do Ceará, como um mercado próximo, e eu estou falando da minha cabeça, né, pelo amor de Deus, não é da cabeça, só quem sabe responder isso é a Petrobras, mas assim, a gente enxerga que talvez... Mas tem um cenário ali, tem né? Tem um cenário onde também lá por volta, vai depender de volta final de 27, início de 28, a Petrobras entenda que o Ceará é um mercado que ela vai trabalhar mais e ela vai focar mais e atender mais pela cabotagem. Aí só o tempo vai dizer. O importante é que a gente vai ter tancagem em volume e um porto com a profundidade suficiente para atender a necessidade de importação com eficiência. Isso é... Ok. E aí, quando a gente trabalha, quando a gente pensa na questão de inovação, de tecnologia, como é que isso se insere dentro das operações da Deslube, né? Como é que vocês direcionam do que a gente está falando hoje em termos de inovação? O terminal terminais de combustível são tecnologias bem consolidadas. A gente está fazendo um terminal no estado da arte de tudo que há de melhor para a questão de emissão, para a questão de segurança. Mas eu diria que a inovação desse processo está muito mais na capacidade que a gente tem de mudar a lógica de distribuição do estado do Ceará do que na tecnologia do terminal em si. Né? É muito mais uma inovação mercadológica do que uma inovação tecnológica, vamos chamar assim. Tá. Que não deixa de ser uma inovação. Aí, quando a gente olha para essa operação, para o empreendimento aqui no Ceará, a gente falou aí desse volume, é um volume de investimento significativo. Como é que está sendo a captação desses recursos? Como é que vocês vão operar? Se esse volume de os 420 milhões, não é isso? Ele é só para a primeira fase? Como é que está isso? Esses 430 são só para a primeira fase. Essa primeira fase já está, o recurso já está aprovado, inclusive já está no caixa da empresa, uma parte dele, uma parceria com o Banco do Nordeste do Brasil, que foi crucial para a gente conseguir botar esse terminal de pé. E a gente já tem uma perspectiva de curto prazo, assim, mais uma vez, existem cenários. Dentro desses cenários, talvez a gente precise expandir o terminal de imediato, ou seja, a gente praticamente começar e já anunciar uma expansão,
e a gente já tem tratativas disso, a gente vai estar, digamos assim, num cenário de necessidade de expansão, a gente já vai estar pronto para fazê-lo. Talvez a gente tenha novidades num prazo muito longo. Tá, e a perspectiva de investimento do grupo Deslube hoje em dia? Vocês estão com essa grande frente aqui, mas quais os outros planos e a perspectiva aí para 2025 do grupo? Hoje, esse é o maior investimento da história da empresa, né, que está em execução, mas como eu citei, a gente tem um terminal de regasificação no estado do Maranhão, que ainda está em processo de viabilização, mas saindo do papel é um investimento em torno de 700 milhões de reais. A gente tem um outro terminal que ainda não está público, que está sendo desenvolvido. A gente tem uma perspectiva muito forte de entrar no leilão de energia que vai ter agora até o final do ano, também com grandes investimentos. Então, assim, a carteira de investimento da empresa é uma coisa bem robusta. Eu brinco que a Deslube é uma máquina de gerar projetos. Né? Então, assim, a gente tem esse projeto aqui. Na minha convicção, eu acho que a gente só levanta, só para essa obra quando a gente concluir esse 220. Eu acho que foi um projeto que durante muito tempo ele estava desacreditado. Né? Quando eu comecei esse trabalho aqui junto com a empresa há quase 4 anos atrás, ninguém acreditava que esse projeto ia sair, porque já se falava, porque a Petrobras, todo mundo já tinha... É uma discussão de mais de 20 anos, mais de 30, chegando a 30, né? Primeiro decreto do Estado exigindo a mudança foi de 2003, então a gente está falando de 22 anos. 22, né? E assim, a descrença era muito grande. Até hoje, eu diria que a gente ainda tem gente me perguntando, vai sair mesmo? Eu disse, gente, tá em obra já, esse foguete não dá ré. Foguete da ré hoje em dia, né? Então, tá claro que vai acontecer. Mas o que é que a gente percebeu? Que a partir do momento em que o mercado, algumas empresas, alguns agentes do mercado passaram a ter certeza do projeto, a gente começou a ser muito procurado. Então, a gente já tem conversas bastante avançadas em algumas coisas novas que não estavam nem no radar no primeiro momento, mas que a gente provavelmente vai anunciar já investimentos um aumento de investimentos no curto prazo. Então, é isso que eu falo assim, à medida que a coisa for acontecendo em que fica cristalizado de que o projeto vai sair do papel, eu realmente, na minha visão otimista aqui, eu acho que a gente só levanta desse terminal quando a gente concluir ele inteiro, e aí o investimento vai chegar em torno de um show de 150 milhões de reais. Né? Mas aí é um pouco mais de torcida, né? O que está garantido são os 430. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Leonardo Cerquinho, diretor de desenvolvimento de negócios do Grupo Deslube Equador. Até a próxima semana.